Vale a pena adicionar alimentação natural no meu negócio de confeitaria pet? Você que está aqui com certeza trabalha com a confeitaria pet e já deve ter tido o seguinte pensamento. Bom, se eu adicionar alimentação natural no meu negócio, provavelmente eu vou ter mais e estabilidade. e vou parar de ficar dependendo de encomendas de bolo. E assim eu vou ter clientes fixos e vou parar de ter tanto Instabilidade. assim. Me diz se esse já não foi um pensamento que passou pela sua cabeça. Hoje eu quero conversar com vocês sobre isso, principalmente porque eu tenho percebido que muitas meninas querem adicionar alimentação natural no seu negócio e estão com dúvidas se levam isso para frente ou se não levam, se vai ser lucrativo, se não vai ser. Eu vou trazer aqui várias reflexões que provavelmente vai te ajudar a tomar essa decisão. A primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é sobre a questão da instabilidade, que é algo que acompanha a vida do empreendedor. E isso, gente, é uma característica de quem empreende. Essa instabilidade ela vai existir independente do produto que você escolher vender, seja bolo, roupa, bijuteria, vai estar sempre ali porque faz parte da vida empreendedora. A falsa sensação de estabilidade existe quando você tem um trabalho fixo, né, de CLT ou funcionário público, você recebe um valor ali no final do mês, mas também você não tem a liberdade de tempo e nem liberdade geográfica que às vezes empreender te oferece. Então, empreender é assumir risco, é viver com a sensação de instabilidade, mas você consegue sim fazer uma previsibilidade do seu faturamento no final do mês. E isso não está ligado ao produto, e sim com a gestão do seu negócio. Você consegue prever a estabilidade do seu negócio a partir de alguns indicadores, como ticket médio, ponto de equilíbrio, margem, lucro, número de clientes ativos. Então, o primeiro mito que eu quero quebrar aqui com vocês é que a alimentação natural não vai eliminar a sensação de instabilidade do seu negócio. Mesmo trabalhando com alimentação natural, se você não tiver uma boa gestão do seu negócio, você não vai conseguir ter a estabilidade que você tanto almeja. Inclusive, com a alimentação natural, você pode ter a sensação de que você está trabalhando muito e que o dinheiro não está entrando. Porque a alimentação natural é um tipo de operação que demanda muito mais energia e muito mais de mão de obra também. Ah, mas aí a sua pergunta é: tenho minha confeitaria pet e quero incluir a alimentação natural. O que eu preciso, Fernanda? Olha, diferente de quando vocês me perguntam isso sobre a confeitaria pet, que eu sempre falo assim, olha, você pode começar com o que você tem, você não precisa comprar muitos utensílios, você não precisa ter uma grande estrutura. Diferente da confeitaria pet, para trabalhar com alimentação natural, é importante que você tenha uma estrutura? Sim, porque você vai precisar de uma estrutura para armazenar essa comida que você vai fazer. Você vai precisar de um local, por exemplo, para você fazer o manuseio das carnes, né? Você vai precisar moer as carnes se você não conseguir comprar ela já moída. E esse tipo de atividade é uma atividade que merece uma dedicação muito grande, porque você vai ter ali, muitas das vezes, na sua cozinha, respingo de sangue na pia, nos azulejos, no chão. Então você vai ter que ter um espaço que seja fácil de limpar para que isso não se acumule ao longo das suas produções. O freezer, é muito importante que você tenha um freezer para armazenar alimentação natural já pronta, que é o seu produto final, e um freezer para você armazenar os seus insumos, que é a carne crua, né, os legumes. Isso não pode e nem deve ser armazenado juntos. E isso, além de ter que ser armazenado separadamente, você não pode nem pensar na possibilidade de armazenar a alimentação natural que você vai comercializar junto com os seus insumos da sua casa. Iogurte, doce, a carne que você vai consumir durante a semana. Então, consegue perceber que é uma estrutura maior? Eu acho que empreender é coisa séria, principalmente empreender com alimentação natural para pet é coisa mais séria ainda. Não que confeitaria pet não seja, mas a alimentação natural ela é um alimento completo, é a base nutricional de um pet que, se não for produzido de forma adequada, pode fazer com que o pet adoeça por algum tipo de infecção, né, por contaminação cruzada na produção. Então é muito sério, né? Agora eu vou te mostrar na prática com relação aos números. Vamos lá, 9 quilos, que come 375 gramas por dia. No final do mês ele come 11 quilos 250 gramas. A alimentação dele custa em média R$ 528, com uma margem de 55% de lucro. O tempo aproximado para fazer a comida desse pet é de 10 horas.
E isso eu estou incluindo comprar os insumos, produzir os insumos, embalar. Então eu estou somando essas horas, porque com a alimentação natural você precisa e você leva um tempo para ir poder comprar esses alimentos e aí triturar, depois fazer a cocção desses alimentos e aí embalar, enfim, são vários processos. Agora eu vou fazer uma comparação com o produto da Confeitaria Pet. O bolo mais vendido tem um valor de R$ 185. A margem é de 70%. O tempo que eu levo para fazer esse bolo, tanto a massa quanto confeitar, é de 2 horas. E aí eu vou precisar, para fazer esse bolo, de menos estrutura, menos espaço, menos mão de obra e menos equipamento. Então vamos lá. Fazer bolo é mais lucrativo? Depende. Se a gente analisar margem, lucro por hora, o investimento inicial, estrutura, sim, a confeitaria Pet leva vantagem. Mas a alimentação natural tem uma vantagem, que é a recorrência. O cliente de alimentação natural, ele compra repetidamente. Já o de bolo, não. Ele vai fazer ali a compra daquele bolo uma vez, depois ele só vai comprar novamente o bolo no próximo aniversário. Mas aí que tá a pegadinha. Recorrência não tem a ver com estabilidade. Vou contar para vocês uma das coisas que acontece com frequência aqui, tá? O cliente chega todo empolgado para oferecer alimentação natural para o pet dele. E aí ele opta pelo cardápio comercial, que é os cardápios prontos. Ele compra, fica todo empolgado. No primeiro mês, ok, feliz da vida, o pet adorou. No segundo mês, ele já começa a sentir que tá pesado. No terceiro mês, ele fala: Fernanda, eu vou precisar dar uma pausa porque não coube no meu orçamento. E isso não tem nada a ver comigo, com a minha alimentação, com a minha empresa, é simplesmente porque não coube no bolso dele. No primeiro e no segundo mês ele conseguiu, mas no terceiro aquela alimentação ficou um pouco pesada para o orçamento e ele teve que parar. E aí você acaba perdendo esse cliente de forma definitiva ou temporária, mas enfim, mesmo que seja temporária, você acaba não podendo contar com aquele valor que vai entrar no final do mês. Outra realidade também, para quem às vezes não imagina no primeiro momento que vai acontecer, é enquanto você tem 2, 3, 4 clientes, ok. Mas daqui a pouco você vai ter 15 clientes, cada um comendo um cardápio, cada um comendo um tipo de alimentação, cada um com um dia de entrega diferente do outro. E aí você passa a ter que administrar não só a produção da alimentação natural, mas o estoque, o congelamento, as compras em momentos totalmente diferentes. Você vai começar a perceber que se você não tiver uma boa gestão, você vai viver no mercado. E aí você entende que você deixa de cozinhar porque você vai precisar de alguém para te ajudar e começa a cuidar de uma operação, literalmente. A parte de contabilidade, porque você precisa, para cada orçamento que entra, fazer a precificação daquele produto, daquela alimentação específica para aquele cliente. E aí é que a gente entra em mais uma reflexão para ajudar a pensar se incluir alimentação natural na sua confeitaria pet vale a pena ou não. Quando você precifica um bolo, por exemplo, a mesma precificação vale para todas as vendas daquele produto. Já na alimentação natural, não. E nem vem me dizer que você vai precificar por quilo de comida, porque senão você vai ficar no prejuízo. Também não é justo você precificar tudo por alto, que aí o cliente acaba pagando muito mais caro e aí, óbvio, ele vai escolher a concorrência. Então, o certo é você fazer a precificação de acordo com cada orçamento, para cada especificidade de cliente. Então, se o cliente chegou, o pet dele tem 6 quilos, qual o cardápio que ele vai comer, qual a proteína que ele vai comer, quais são os legumes daquele cardápio, porque até mesmo quando o carboidrato não é arroz, a alimentação natural sai mais cara. E não sai mais cara só porque a batata doce ou a batata inglesa é mais caro. Sai mais caro porque para fazer o arroz você não precisa cortar e nem triturar. Então isso é tempo de produção. E tempo de produção também deve ser incluído na sua precificação. Então, para precificar a sua alimentação natural, você precisa levar em conta o fator de correção. Tá? Você precisa saber o fator de correção de cada alimento. Porque quando você tem ali a batata, né? Você compra a alimentação, vamos supor, a alimentação natural do pet leva 5 quilos de batata doce. Você não vai comprar 5 quilos de batata doce, porque quando você descasca e quando você cozinha, ela diminui. E os custos da alimentação natural que precisam ser incluídos na precificação vai além dos insumos, tá? Então, como eu já disse, o tempo, né, de produção, o tempo que você vai levar para produzir, o gás, porque gasta muito mais gás. A margem, você precisa entender qual é a margem, e a margem ela acaba sendo realmente um pouco diferente. E eu não estou dizendo tudo isso para fazer você desistir da alimentação natural.
Eu tô falando tudo isso porque é o que eu vivo na prática, eu não quero ninguém iludido aqui não. Eu quero que vocês entrem para uma operação sabendo o que vocês vão encontrar lá na frente. E se você sentir dificuldade nesse caminho da gestão do seu negócio, né, na gestão dessa produção, você pode contar comigo, porque eu tenho uma consultoria voltada só para quem quer agregar a alimentação natural na confeitaria pet. Então, como que você vai fazer essa gestão? Como que você vai fazer essa organização das entregas? Como que você vai precificar, tirar o fator de correção? Tudo isso eu te ensino dentro da minha consultoria. Nessa consultoria, eu não te ensino a produzir alimentação natural, tá? É importante que, ao procurar a consultoria, você já saiba fazer alimentação natural e, inclusive, já produza para saber quais são os seus pontos fracos. E então fica a pergunta: vale a pena incluir a alimentação natural na minha confeitaria pet? Vale, mas não porque ela traz estabilidade e nem porque é mais lucrativa e nem porque seja mais fácil. Ela vale a pena se você estiver disposta a encarar um novo modelo de negócio e entender todas as responsabilidades que envolve esse novo modelo. Na minha opinião, a confeitaria pet ela continua sendo mais lucrativa, mas a alimentação natural ela traz recorrência e fidelização. Então são modelos de negócio totalmente diferentes e nenhum vai substituir o outro. Mas o mais importante é você entender qual que faz mais sentido para você nesse momento. E se depois de todos esses pontos que eu trouxe para você decidir trabalhar com alimentação natural, você vai precisar saber se a sua estrutura é suficiente, quanto que você precisa investir, como montar a sua operação, organizar as suas contas, como precificar, calcular a margem, fazer o cálculo do fator de correção. Você vai precisar entender como montar o seu fluxo de produção sem te deixar atolada de coisas para fazer e sem te deixar, por exemplo, sem um final de semana, sem um domingo. E eu entendo que cada empresa tem uma realidade diferente. Cada pet chef que está me assistindo aqui está num momento diferente. Para mim, o que é importante é te ajudar a construir mais um modelo de negócio sustentável, lucrativo e preparado para crescer, né? Porque se você está começando agora, é importante que você já comece tendo a sua gestão organizada para que não chegue lá na frente tudo desmorone. Ah, e eu também quero que você deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Me conta aí em qual fase e em qual momento você tá. Se você tá pensando realmente em começar com a alimentação natural ou se você acha que não, eu vou continuar aqui na minha confeitaria pet mesmo, tá tudo bem. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora, que tenha te ajudado a decidir. E eu te espero na nossa próxima aula. Tchau!